E aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos aqui oficialmente abrindo a nossa segunda temporada. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Papo de Onça. E a gente tá muito feliz, né, amiga? Porque a gente veio com uma nova apresentação para vocês. Vai ter roteiros novos, tanto no Café das Onças quanto no episódio normal. Vai ser tudo novo, né? E daqui a pouco vocês também vão saber que, além disso, a gente vai ter uma pegada totalmente diferente, que vai conversar aí no mundo que a gente vive, né, amiga? É isso aí. Aqui na nossa cidade, vai ter tudo a ver, vocês vão saber daqui a pouco. Mas eu queria falar pra vocês que onça anda com onça, né, amiga? Com certeza. E por isso eu estou aqui, Jaiane Aguilar, advogada, mãe de gêmeas, podcaster também, enfrentando aí as batalhas, as lutas da vida, como você também, né, amiga? Isso aí, gente. Eu sou a Toia, tenho 2 meninas também, não são gêmeas, casada. Fui advogada, hoje em dia tenho uma loja de sapatos, a USA, lá no Shopping Bosch, Grão-Pará. Inclusive, espero vocês lá. Aproveitando, vamos agradecer os nossos patrocinadores, com certeza, né? Com Midas certeza. Macedo Ferrias, que inclusive é a empresa do meu cônjuge. Aguilar Advogados. Põe na Agora caneca. um novo patrocinador, Põe na Caneca. E Paula Brasil, novamente com os looks. Estamos aqui belíssimas, né? Exatamente. Alguma coisa mudou, né? Mas tem coisas que coisas continuam. que nunca mudam. E já que onça anda com onça, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Que é a Luísa Cavaleiro. Ela é dermatologista, gente. Ela tem uma clínica dermatológica e é uma pessoa especial. Além de ser uma dermatologista, é a minha dermatologista com muito orgulho. Seja bem-vinda, Luísa. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, meninas. É uma satisfação estar com vocês. Vi desde o início do projeto. Então, assim, estar aqui com vocês agora, eu me sinto honrada, lisonjeada pelo convite. Obrigada. Que legal. A gente e tem umas curiosidades da Luísa pra contar, né? Gente. Luísa é de Touro, mãe de 2 meninos, casada com Tadeu. Vamos ver que metida dançarina, Luísa. Adoram fit dance, dança de salão. Adoro. Inclusive, arrastou o marido que não dançava pra aprender a dançar, não foi, Pois Luísa? é. Ele faz Sabe? fit dance também. Não, fit dance não. Mas dança. Ele dança comigo. Na verdade, ele não dançava. É baiano, mas não dança, né? Mas aí, com um pouquinho de jeitinho. Mas agora ele tem a gente molejo. tem, agora a gente já tá junto nessa e eu me esforçaria muito mais por isso, mas aí a gente também tem que seguir a vida, né? Trabalhar, verdade. então não Que dá pra poderia investir viver tudo. só da dança, né? Poderia. Infelizmente, não, Poderia, não é sempre possível. quis, sempre quis. Por isso que tu casou com o baiano, né? Tu vislumbrou já Pois isso ali na é. frente. Eu tinha essa esperança, Tava né? escrito já, gente, tava escrito. Gente, e aqui, como vocês sabem, o Café com as Onças, ele quer te trazer assuntos que vão melhorar no teu desempenho pessoal e profissional. Hoje, no caso, vai ser pessoal, né, Luísa? Pois é, eu espero que melhore, assim, que meu objetivo foi trazer dúvidas que geralmente as pacientes trazem na consulta, coisa que muitas vezes eu demoro muito tempo para conseguir desmistificar, mas que eu acho que pode ajudar sim no dia a dia, não só dessas pessoas que estão lá comigo no consultório, mas de uma maneira geral. Sim, Verdade. com certeza. E hoje a gente vai falar o quê? De firmeza de pele, gente. Quem é que não quer saber como deixar ele, olha, tudo em pé, tudo levantado, maravilhoso. Sim. Inclusive, eu vou deixar depois o meu resultado de 2018 a 2022, 2023, que a Luísa fez com a minha pele, gente, magnífico. Obrigada, Jai. E eu espero que as pessoas gostem também, né? Tô nessa torcida. É verdade. Luísa, tu abriu uma caixinha de perguntas antes de vir pra cá. Foi. E a galera colocou uma enxurrada de dúvidas, porque falou de pele e todo mundo quer saber 1 milhão de coisas. Inclusive, gente, essa é uma novidade que a gente tem agora no nosso podcast. No início de toda a gravação, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. E sempre que tiver gravação, a gente vai avisar pra vocês ficarem ligados nos nossos stories. E vocês interagirem com os nossos convidados, assim como a gente. Para que, de fato, o convidado tire as dúvidas de quem está nos assistindo, dos nossos ouvintes. A gente já abriu essa caixinha de perguntas e no final desse café a gente vai responder algumas das perguntas. O que a gente não responder no episódio, a gente vai responder lá no Instagram. E aproveita agora e te inscreve no canal, por favor, tá? Não esquece. Sim, Luiz, então, assim, o eleito, a gente vai tratar de firmeza de pele, né? E como é que a gente pode começar a falar disso? Eu acho que o melhor jeito da gente começar é pensando no que todo mundo tem acesso, que são os cremes. Então, assim, uma dúvida que sempre as pessoas trazem, elas dizem assim, olha, eu comprei um creme firmador. E fiquei naquela expectativa dele conseguir melhorar a minha flacidez de pele, de dar um efeito lifting. Muitos cremes, inclusive, vêm com essa proposta, muitas vezes no marketing, de promover um efeito lifting. Mas, assim, eu não tenho dúvida
e nem a ciência tem dúvida de que os cremes melhoram sim a luminosidade, melhoram a hidratação. Eu acho que muitas vezes eles melhoram até aquelas rugas mais fininhas, mais delicadas. Tipo essa aqui do olho, que sempre fica enchendo. Acho que tem alguns cremes que conseguem, em alguns casos, melhorar. Eu acho que não é para todo mundo, nem para qualquer tipo de ruga, mas é aquele bem que vai fazer para todo mundo. Mas apesar deles melhorarem a hidratação, a iluminação da pele, clareiam manchas, um creme jamais vai conseguir sozinho, causar um efeito de lifting no rosto, um efeito de compactar a pele, trazer a pele para cima. Então isso é uma dúvida que é muito frequente e que é bom a gente também não criar falsas expectativas com esses tratamentos cosméticos, apesar de eu achar que eles são excelentes aliados, principalmente para uma pele madura. Legal, olha, isso daí é polêmico, viu? Tu sabe, né? Pois Mas é. acho que dá uma repuxadinha, assim. O que é? Ele dá uma ressecadinha? Tem alguns componentes que são de efeitos tensores imediatos, que na verdade eles fazem como se fosse um filmezinho na pele, e isso ajuda muitas pessoas, mas não é um efeito que gere colágeno a longo prazo. É uma como se fosse uma pra fazer maquiagem. É como se evento, fosse assim. mais um efeito primer. É legal, tem muitas pacientes que gostam também, mas também não cabe para todo tipo de pele. Então, assim, como a gente não vai entrar nesses detalhes, eu vou dizer assim, não tem regra que dê para todo mundo, entendeu? Mas tem sim alguns cremes que ajudam nesse efeito, mas a gente não pode criar expectativa, pensando no assunto firmeza de pele, de que eles vão promover efeito lifting e compactação da pele. O que eles vão melhorar é a camada mais superficial da pele, ou seja, brilho, hidratação, luminosidade, mas não vão conseguir mancha, poros. Depende Poros, também, né, se às vezes um poro muito aberto, ele também não vai conseguir, mas aquele efeito de lifting, de suspensão, isso o creme não consegue, infelizmente, sozinho proporcionar, né? E falou firmeza de pele, a gente tem que falar de colágeno, é inevitável, né? Falar disso. Vamos falar. E aí, eu quero entrar num tema, já falando do meu tratamento ali, que eu acho um reflexo muito grande do que a minha pele estava em 2018, foi o fato de eu não dormir depois que as gêmeas nasceram. Eu não dormi durante 3 anos, né? Porque elas não dormiam a noite inteira. E a minha pele ficou extremamente flácida. Tem influência a falta de sono, na falta de colágeno, como isso é realmente acontece? Já tem influência e é interessante assim, porque colágeno é uma proteína muito essencial para a pele, para a firmeza de pele. E como qualquer proteína, a gente precisa estar bem nutrida e a gente também precisa de descanso. Então isso interfere sim no resultado, mas eu vou te dizer que outras coisas interferem também no resultado além do sono e da alimentação. Vamos dizer, uma pessoa que teve um excesso de peso e perdeu o peso, é como se aquele balão tivesse inchado e na hora que perdeu o conteúdo, naturalmente a gente sente um pouco mais desse esticado da pele que não volta igual um elástico perfeito para o local. Então isso é outro fator. Tabagismo é uma das coisas que mais acelera a perda de colágeno. Isso não é novidade, mas ele vai de igual com o sol. Então, muitas vezes o paciente está ali se protegendo do sol, mas não tem o cuidado de se livrar do cigarro. Então, tudo isso influencia. Então, não é só o sono, não é só a alimentação, é um conjunto de estilo de vida, realmente. Muito Entende? interessante. E se tivesse, assim, uma dica que tu ias dar, assim, pra pessoa cuidar da pele em geral, seria o filtro solar? Aí você gabaritou, entendeu? É filtro solar, é o melhor anti-idade. Ele protege dos efeitos deletérios do sol a curto prazo, as manchas, as queimaduras, mas protege a longo prazo contra as rugas, protege contra câncer de pele. Então, assim, se eu tivesse que investir em apenas um produto no skincare, seria no filtro solar. Agora, não adianta pegar marcas de qualidade duvidosa, as marcas da internet, que muitas vezes não têm estudos científicos que respaldem que realmente aquilo funciona. Então, você precisa de uma orientação médica para conseguir bons produtos, boas marcas adequadas para o seu tipo de pele. Tem um fator de proteção mínimo pra gente usar? Pois é, esse tema às vezes eu tenho dificuldade de explicar, porque é o seguinte, um fator de proteção 30, eu vou fazer uma comparação assim, para as pessoas entenderem mais fácil. Um fator de proteção solar 30 e um fator de proteção solar 70. Quando a gente pensa em quanto eles bloqueiam de energia, de luz solar, o 30, por exemplo, protege 95% da radiação, o 70, 97,5%. Então, é só 2,5% a mais de proteção, pensando no FPS, que é muito maior. Só que quem causa os danos deletérios é o quanto entra de radiação. Então, se eu tenho um que está deixando entrar 5%
e outro que está entrando 2,5, esse aqui está protegendo 50% mais. Então, tem influência sim. Quanto mais alto o FPS, melhor. Hoje, os FPS mais altos já estão com uma cosmética muito melhor. Mas há uns 5 anos atrás, eles eram extremamente pesados. Por isso que a gente acabava indicando muito... mais oleosos também, né? E por isso que a gente acabava indicando muito os FPS mais baixos por causa da cosmética. Mas isso já evoluiu tanto. Já está tão melhor que hoje dá pra gente ter um FPS alto com uma boa cosmética. E o consumo de colágeno? Oral. Uhum. Pois é. Aí a gente falando agora de firmeza de pele. Esse é um dos temas que mais me pediram para explicar. Uhum. E é uma dúvida muito frequente no consultório. Porque colágeno oral, ele é um suplemento. Então a gente vai entender assim. É do mesmo jeito que eu me alimentar bem. Então aquele colágeno oral, ele tem vários fragmentozinhos que vão ajudar a formar a molécula do colágeno. Alguns elementos essenciais para isso. Só que quando eu tomo colágeno, eu estou praticamente me nutrindo melhor. E na verdade, o que a gente entende como firmeza de pele é uma firmeza de pele, ou seja, a continência da pele, a continência dos coxins de gordura, posicionados no local correto quando a gente está com a pele bem tratada, e muitas vezes os contornos ósseos favoráveis para o nosso processo de envelhecimento. Então, tomar o colágeno é um suplemento, mas nunca nenhum estudo científico conseguiu demonstrar que tomar colágeno realmente mudasse essa chave de uma maneira grandiosa, a não ser no intuito de ser um suplemento que, por exemplo, é melhor a gente lanchar o colágeno do que lanchar um suco de caixinha. Então, a gente vai estar mais bem nutrido, mas visualmente a gente não vai enxergar efeito de lifting porque tomou 1 ano de colágeno. Entende? Entendi. O que a gente vai observar é que a gente está bem nutrido, com uma boa alimentação. Ele é um suplemento, como qualquer outro, mas ele não vai conseguir reverter e a gente olhar, opa, minha pele levantou 3 milímetros, a gordurinha daqui melhorou. Não é isso que vai acontecer. Então seria mais indicado a gente fazer estímulos de colágeno na pele? Pois é, os tratamentos que são injetáveis, esses sim, quando a gente pensa em estudos científicos, em biópsias, esses sim conseguem melhorar muito a firmeza de pele. Só que a maioria das pessoas, às vezes, entende isso de uma maneira errada. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de firmar a pele, e aí eu penso, poxa, eu preciso de colágeno. Mas, se você for avaliada por um profissional, às vezes, o que você está chamando de falta de colágeno pode ser uma queda dos coxins de gordura naturais do rosto. E isso também acontece com o envelhecimento. Então, muitas vezes a gente precisa do diagnóstico certo. O que você entende como flacidez de pele é flacidez de pele realmente? Ou é pele, deslizamento de gordura, falta de um contorno ósseo que geneticamente às vezes não estava tão favorável? Porque o tratamento de pele, de gordura, de continência muscular para manter o músculo firme também e o contorno são tratamentos completamente diferentes, cada um com uma coisa diferente. Então, nem sempre colocar o colágeno na superfície vai corrigir alterações estruturais profundas. Entendi. Entende? E aí vem a questão da bichectomia também, que dificulta, em alguns casos, isso, nessa sustentação, quando vai envelhecendo. Pois é, a bichectomia, quando bem indicada, ela tá super bem indicada, ok. Mas muitas vezes, não tô falando só da bichectomia, mas de procedimentos definitivos, mal indicados, que fazem uma alteração drástica nessas peças de quebra-cabeça, muitas vezes, a longo prazo, podem gerar uma flacidez por falta de um suporte profundo. Entendi. Então, pode colaborar, sim, se mal indicada. Vai fazer falta de sustentação aqui, Sim. né, no envelhecimento e vai Sim. caindo cada vez mais. Porque essas gorduras fazem o suporte. Então, assim, para as pessoas entenderem melhor, como eu estava dizendo, sobre o suporte, tratar a pele. Toda vez que eu pensar que eu tenho uma flacidez de pele, uma pele muito solta, muito molinha, as reposições de colágeno injetáveis, elas são muito bem indicadas. Mas quando eu tenho uma queda de gordura, não vai adiantar em nada eu fazer colágeno. Quando eu tenho uma queda, uma decência, uma deflação de gordura, eu preciso de tecnologias que apertem essa gordura e a musculatura para que elas tenham continência e voltem para a posição que elas deveriam estar
quando a gente era mais jovem. E se eu tenho uma falta de contorno ou de olheira, que às vezes, naturalmente, pela nossa genética, vem uma olheira muito funda, um contorno mal definido, o tratamento ele também não é com colágeno, não é com gordura, e ele passa a ser em planos mais profundos, com dosagens pequenas, em pontos específicos, com ácido hialurônico, que são os famosos preenchedores. Por isso que é importante a gente nunca colocar preenchedor na gordura. Porque aí vai ficar com o rosto largo, gordo, vai tufar, vai deformar, vai mudar a fisionomia. Então, por isso que o diagnóstico certo e o plano de tratamento no nível correto, não colocar um tratamento no plano errado, vai fazer com que a gente tenha naturalidade. A gente não pode errar esse tipo de plano e esse tipo de condução, entendeu? E é uma dúvida que também as pessoas têm. Luísa, e como é que funciona o banco de colágeno? Ai, que legal! Vamos fazer um banco de colágeno. Que legal! Você fez o seu banco de colágeno? Imaginando assim o banco. O que é, né? De ampola que eu vou passando. Pois é. Ó, é assim, vamos pensar. Tem paciente, às vezes eu atendo umas pessoas que já têm mais idade do que eu, com a pele dura. Chega, a gente tenta esticar, a pele é dura, firme. Essa paciente, ela pode ir lá fazer um colágenozinho para ter em estoque, porque quando ela ficar mais velha, isso tudo vai despencar. Mas não é uma paciente que precisa investir tanto quanto pessoas mais jovens, que muitas vezes têm a pele extremamente solta, que chega quando a gente movimenta, a gente sente aquela maleabilidade muito grande, uma distensão muito grande. Então, nessas pessoas mais jovens, é interessante construir esse banco de colágeno. E aí, essa paciente, ela vai tratar o momento da vida, faz uma sessãozinha, depois de um tempo, aí isso vai das condições financeiras, vai também do interesse dela, de quanto ela quer isso para a vida dela. Depois de um tempo a gente faz mais outras sessões. E por que fazer mais precoce? Porque os resultados são muito superiores quando o paciente trata precocemente. Muitas vezes eu pego pacientes de 60 anos ou 70 que nunca fizeram nenhum tratamento. Elas precisam estimular colágeno, mas a resposta não é tão boa quanto das pacientes mais jovens. E, por exemplo, a gente que tem mais ou menos a mesma idade, a gente não tem noção do que é o período da menopausa, que eu já vivo com as minhas pacientes. Não estimula mais igual, não responde mais igual. Então, se eu, do mesmo jeito que a gente estava conversando sobre o skincare, qual é o produto que seria mais valioso nesse skincare? Aí eu vou dizer assim, antes dos 50 anos é muito valioso fazer essa reserva de colágeno. Só que as pessoas têm dificuldade de aceitar porque é caro. Porque acha que não precisa, porque acha que tem um pulo do gato lá no futuro, entendeu? Que a gente pode aplicar. E porque muitas vezes é tão natural que ele não dá aquele impacto uau que um Botox dá. Mas fazer o colágeno e fazer as tecnologias que apertam a gordura e a musculatura são um passaporte para a naturalidade. Se a gente também usa só injetável, a gente está trabalhando toda a pele, mas sem reposicionar a gordura para o lugar certo e o músculo para o lugar certo. Então, um passaporte para a naturalidade é a gente fazer tratamentos que tenham um efeito de contração nas fibras musculares, um efeito de contração das fibras de colágeno e reposicionamento dessas estruturas. E por isso a tecnologia ela passa a ser tão importante. Ela não deve ser desacreditada, como muitas pessoas desacreditam, mas é porque, assim como o colágeno, é um tratamento mais natural, e é isso que vai fazer com que o rosto não infle com o tempo, que ele não fique com aquele aspecto de overfiller, de muito preenchedor, entendeu? Com aquele aspecto pesado. Então, eu hoje, por exemplo, é um tratamento que eu acho que não tem como mulheres na nossa idade abrirem mão, entende? Ó, a gente tem que entender assim, exato. Aí tem várias marcas no mercado, né? Então, vou citar todos os, assim, quando a gente pensar em estimuladores de colágeno injetável, no Brasil tem 4 nomes mais fortes, né? Que é a Radiesse, Sculptra, Eleva, Elancei e tem o Diamond também, são 5 estimuladores de colágeno, eles vão estar na superfície da pele, eles não emagrecem bochechinha gorda, eles não vão definir contornos muito bem definidos. Quem já faz isso são as tecnologias, aí tem Ultera, Ultraform, Atria, Liftera, só esses 4.
basicamente. Então, são ultrassons microfocados que conseguem fazer esse efeito de compactação da musculatura e da gordura, e isso é fundamental para que a gente tenha naturalidade, porque senão a gente vai ganhar aquele rosto mais pesado, sem esse efeito de continência, de apertamento. Eu não consigo traduzir isso de uma maneira melhor, entendeu? Mas um efeito de apertar o rostinho para ele continuar mais definido, elegante, magro, para não ficar tão com contornos tão mal delimitados. Entendi. Luísa, a gente tem agora no nosso café uma nova parte do nosso roteiro, que chama Girando as Garras. Já tô com medo. Tô com medo. Então hoje você vai escolher um procedimento que você faz no seu consultório que seria o seu eleito, o seu preferido. Se você fosse a paciente. Pronto. Considerando que eu já fiz... meu queixo é para trás, naturalmente. Ele é bem para trás. Então, eu já fiz o tratamento para ele vir um pouquinho mais para frente. Isso me ajudou. Mas tem 2 anos que eu não faço praticamente nenhuma seringa de preenchedor no rosto. Eu tenho medo realmente de pesar. Então, se eu tivesse que escolher hoje, com o queixo já bem posicionado, um tratamento, eu escolheria esse tratamento com ultrassom microfocado. Por exemplo, no meu trabalho, eu gosto muito do Lifter e do Atria. Eu tenho 2, né? Para conseguir fazer essa compactação e deixar o rosto sem aquele aspecto pesado. Então, esse seria o meu tratamento. Agora, quando a paciente tem o queixo para trás, quando a paciente tem a olheira muito profunda, eu geralmente sugiro que comece por isso. Definir. Para botar uma viga estrutural. Porque senão não adianta eu ficar tratando como se fosse a viga estrutural da casa não está bem posicionada. O cimento, que é o colágeno, ele tem que entrar por cima de uma boa viga estrutural. Então, geralmente, se a paciente tem um déficit ósseo, uma olheira muito profunda, um queixo muito para trás, ou essa região aqui muito funda, geralmente eu começo por essa primeira parte. Aí, como você falou assim, olha, é hoje, tipo, hoje eu já passei dessa etapa, então hoje eu ficaria com os ultrassons microfocados, porque eu acredito muito bem nesse reposicionamento da musculatura, coxinha de gordura e pele, e eles fazem as 3 coisas ao mesmo tempo. Muito bom, adorei. Faço tudo isso. Luísa, e conta pra gente, assim, quando as tuas pacientes se lembram de ti, elas pensam em ti, como você é lembrada? O que tem forte em você no campo profissional? Eu vou falar com o meu ninja. Vamos ver se ela vai acertar assim, o que eu penso. Eu quero que minhas pacientes se sintam em casa, entendeu? Então, meu consultório é pequenininho, minha equipe é pequenininha, porque eu gosto desse jeitinho mais íntimo, eu gosto que elas andem pelo corredor do consultório à vontade, então eu quero que elas sintam que eu sou uma aliada no processo. Eu quero que elas me tenham como uma aliada, totalmente desvinculada ao processo financeiro, que eu sei que na dermato é pesado. Então, muitas vezes elas chegam comigo com sinceridade para dizer assim, vamos ordenar aqui o negócio, que eu sei que eu preciso de muita coisa, mas a gente tem que organizar um plano. E eu quero que elas me tenham como aliada nesse plano, entende? Então, eu quero que elas sintam que o objetivo delas é o mesmo do meu. Eu quero que o rosto fique lindo. E muitas vezes, para isso, a gente não precisa de super tratamentos. A gente precisa de tratamentos corretos, do jeitinho adequado, com rodízio adequado. Entende? Então, eu quero que elas pensem assim, que elas se sintam em casas, acolhidas, e que elas tenham uma aliada junto delas. Ela chegou, ela falou. Ela falou. Na verdade, o que eu penso, quando eu penso na Luísa, é o planejamento. Que entendeu? bom. O fato de chegar lá e eu já tenho o planejamento do ano, do que eu preciso fazer para manter a minha qualidade de pele, a minha estrutura naquele momento. Legal. Se alguma situação mudar no meio do caminho, a gente replaneja, que acontece. Vezes, acontece. Tipo assim, eu chego em janeiro, um exemplo com ela vai olhar, olha, já esse ano estava planejado isso e isso. Mas eu tô te olhando aqui, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco aqui o teu contorno, a firmeza de pele, olha isso daqui, as rugas finas estão aparecendo muito, não sei o quê. Então a gente vai colocar isso daqui. Tu consegue fazer tudo? Tu quer fazer tudo? Não quer? Por exemplo, no final do ano, eu tava com muito melasma, tava muito forte. Deixa eu lembrar, né? Comentei contigo. E eu cheguei com a Luísa, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de ficar gravando com esse melasma do jeito que tá. Tá muito forte, aparecendo muito. Só que eu não tô com muito dinheiro agora.
Não dá. Eu lembro disso. Então, eu não tava com condições na hora, eu falei, Luísa, como é que a gente pode fazer? Ela falou, não, eu tenho uma opção que vai fazer isso e isso, e tu vai avançando conforme tu for podendo. Aí eu dei o recado assim, ó, mas essa opção, ela não é a mais forte, então faça a sua parte, Isso. faça os seus remedinhos em casa. E deu certo. E deu super uma certo. evolução absurda, ou seja, eu poderia ter gastado mais, ter tido um resultado também imediato, né? Mas a gente esperei chegou um lá. mês e meio e consegui chegar no que eu queria, entendeu? Legal. Ei, Luísa, falando em melasma, esse tipo de iluminação piora o melasma? Pois é, se essa iluminação artificial ela estiver muito perto do rosto, então, por exemplo, vou citar aleatoriamente, 30 centímetros, 40 centímetros, ela está muito próxima. Ela sim pode piorar o melasma, essa luz artificial. Agora, quando essa luz está numa distância significativa, por exemplo, a luz do teto da nossa casa, ela já não tem mais esse poder de conseguir piorar. É por isso que quem tem o melasma se beneficia não só do FPS do protetor, mas daquele pigmento, da cor, porque aquele pigmento, ele protege bastante dessa luz artificial. Pois é, só a base já não dá uma proteção? Já se daria uma maquiar? proteção, só que daria a proteção da luz artificial, mas não daria a proteção da radiação solar. Entendeu? E uma crítica que eu tenho às bases é que, por exemplo, muitas bases vêm assim, contém FPS 30. Mas e cadê o estudo científico? Quem apresentou? Quem, entendeu? Então, assim, esses protetores solares com FPS mais alto, eles têm toda uma regulamentação, tem todo um estudo por trás, então eles são realmente muito mais confiáveis. Então, eu digo assim, se a paciente trabalha o dia todo em ambiente fechado, com iluminação artificial, nossa, pode investir na base, mas assim, se você tem melasma, deixa a criança no colégio, pega, desce na padaria, anda de carro, abaixa o vidro do carro. Gente, você tem que estar de protetor com base. Você pode passar seu protetor e colocar a base por cima. Agora, Luísa, me falaram esses dias o seguinte, a gente vai e carrega o nosso rosto de proteção solar. Mas se eu pegar sol no meu corpo, nossa, você vai acabou, pro melasma. vai. Pior, então, tipo, Vai, tem tipo altos assim, vídeos. Eu coloco aqui, me protejo toda, aí eu vou pegar sol, o resto vai do corpo. escurecer o rosto. O fator, o raio solar vai pegar aqui e vai pintar aqui. Vai, nossa, tem altos memes, assim, tipo, minha amiga se preparando para se proteger, aí bota o corpão pra bronzear, coloca uma toalhinha na cara, vai escurecer do mesmo jeito, Nossa, entendeu? eu não fazia ideia que isso acontecia. Pois é, Acho entendeu? que muita gente não sabe. E quer me matar é paciente com melasma, chegar com bronzeamento de fitinha lá no consultório, eu quero morrer. Mas até aqueles que são tipo uma maquiagem. Não, que é tipo maquiagem não. Eu já fiz várias vezes um que é tipo um spray. Mas ia pro sol? Não. Pronto, não. então tá Esse tudo pode. bem, Não, tá é só tudo uma bem. Ele é só exposição uma solar. maquiagem mesmo, legal. Porque ela vai no... Porque eu não sei explicar os termos técnicos, né? Mas Não, mas esse que é um jatinho, ele é como se fosse um pigmento, tinta, ele vai né? soltando devagar, Ele é não tem uma nenhum maquiagem. problema. Não, mas eu tô falando assim, os raios solares. Nossa, tipo, eles a vão química difundindo. dele vem e chega lá pra Sim, piorar vai. o teu rosto. Não vai colocar em outro lugar, Sim, né? sim, do mesmo E jeito que pode escurecer cicatrizes também. E o melasma é tendência. Cada pessoa vai ter ou não o melasma de Conforme acordo sua com... tendência genética. Isso. É tendência genética, é hormonal e é sol. Então, por exemplo, tem pessoas que vendem saída de praia na praia e não vão ter melasma, mesmo pegando muito sol. E tem aquela pessoa que nem pega sol, gente, e tem um fica- melasma, sabe? Essa pessoa se priva de tudo, não vai pra piscina com as crianças, não viaja pra calor porque morre de medo, quando tá no calor tá de óculos, de boné. E o melasma, Aparece. fortíssimo, é uma tendência genética e hormonal. E eu acho que realmente deve ser muito hormonal, porque a gente vê muito pessoas que nunca tiveram e na gravidez desenvolvem, né, o melasma. Gente, é o meu melasma. Eu nunca tive nada. E eu coloquei um chip que tinha hormônio, né? Era hormonal, né? O nome do chip. E aí eu viajei pra uma praia. Quando eu cheguei lá, meu rosto ficou preto. Liguei pra Luísa desesperada. E aí daí não foi mais embora. Pois Entendeu? é. Eu nunca tinha tido nenhum sinal de melasma no meu rosto. A depender da dosagem de hormônio que tem nesses chips Mas que qual é o você tá hormônio falando. que faria isso? Pois é, não existe um hormônio específico, são combinações de hormônio, hormônios isolados, então nem E vale organismo, ao eu acho caso. também, né? Mas assim, a grande questão é que todos os tratamentos hormonais, por exemplo, um chip como esse, ele tem o risco não só do melasma, como ele tem risco de algumas pacientes, eu também não estou dizendo que isso é uma regra, aumentar a acne, aumentar a oleosidade do couro cabeludo, da queda de cabelo. Então é uma conta que tem que ser muito bem discutida com a mulher antes dela partir para isso, porque às vezes o benefício que vai trazer numa área pode ser muito caro na Em parte relação a outras- em relação a outras Não, pra mim áreas. saiu extremamente caro.
financeiramente falando, porque eu não tinha, agora eu tenho que tratar uma coisa que... E acho que melasma é a coisa mais chata de tratar, né? As minhas amigas que têm. Sabe porque... E tipo assim, eu acho tão feio. É caro. Pois é uma coisa que e não tem impacta muito cura, a nossa né? imagem. Então, assim, não tem cura. Às vezes a gente tá tratando, deixa a pele linda. Às vezes um final de semana, gente, Acaba vai tudo tudo por que água quer. abaixo. E tudo que tem a história do melasma, por exemplo, eu faço de vez em quando Lavien, né? Lavien. Sim. Aí, se for pra poro, é um preço. Se for pra melasma, é um pouquinho mais caro. Pois é, pra ver como é a vida, né? Então, assim, melasma, eu até digo assim, se agarre no skincare, porque ele vai fazer com que você não entre naquelas crises muito grandes, sabe? De melhora e piora muito grande. Então, o skincare aí, ele passa na frente de todo mundo. Ele é muito importante. Que foi o que a gente estava falando, né, no início do podcast. Então, caprichar nos cremes, no protetor. E aí, quando a gente estiver na crise, fazer um procedimentozinho assim para resgatar, ajuda muito. Tem pacientes que não conseguem ter uma melhora tão grande com o skincare. Mas vamos colocar ele em primeiro lugar? E aí a gente usa os outros tratamentos para conseguir tirar mais das crises quem não melhora com esse skincare. Muito bom. É isso. Vamos responder então as perguntas? Vamos ver o que tem. O que temos de pergunta? Luísa, agora vamos para o nosso rugidos e respostas. Vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores que eles fizeram lá no nosso Instagram, na caixinha de perguntas que a gente abriu no início da nossa gravação. Exatamente. E a gente está aqui com a pergunta da Marcela, que perguntou: fios de PDO, quando usar? Tá. Fio de PDO é um tratamento que ele ajuda a estimular colágeno e também pode fazer uma leve tração na pele que, na opinião da maioria das pessoas, não é tão duradoura e também não faz aquele efeito de lifting tão maravilhoso. Ou seja, se a gente está falando sobre fios, a gente tem que pensar numa paciente que tem uma pele mais jovem ou que tem uma pele mais madura, mas que já tenha tratado, basicamente, os planos profundos. E agora sim, a gente vai dar acabamentos mais superficiais na pele com esses fiozinhos que ajudam a gerar colágeno ou gerar colágeno e tracionar, a depender do fio que se usa. Entendi, legal. Vamos lá, nossa segunda pergunta lá. Úrsula, um beijo, Úrsula. Quando comecei a correr, falaram que tudo ia cair mais rápido. Confere como evitar. Se você resolver virar uma mega corredora, maratonista, se dedicar pra isso... Vai ficar acabada. Você vai perder o seu coxinho natural de gordura, ele vai emagrecer. E aí vai dar aquele efeito do balão. Mas porque a pessoa emagreceu. Porque emagreceu, mas a corrida por si só, ok, tudo bem, vai dar certo. Agora, toda atividade física muito extenuante vai gerar uma flacidez de pele, mas principalmente pela perda de coxinha de gordura. Não pelo impacto. Não pelo impacto em si, entendeu? Mas principalmente pelo emagrecimento dos coxins naturais. E aí a pele vai acabar sofrendo. Não, mas se pode tem como tudo, né? Não, mas olha, não, mas deixa, assim, é legal porque tem como a gente prevenir isso, entendeu? Então assim, a gente pode ir tratando bem aos pouquinhos para não chegar a perder muito e ter que recuperar muito, entendeu? Vai equilibrando, né? Olha, temos uma pergunta aqui do pessoal não quis se identificar, que tá dizendo assim: olá, tenho 38 anos e sinto que meu rosto está derretendo. Ô, amiga, tamo Tem junto. tratamento? Podia ser toia, inclusive. Podia exatamente com a habilidade. É assim, nessa faixa etária a gente já percebe se a sensação de derretimento de gordura. Sempre tem tratamento. Só tem que saber se esse derretimento, na verdade, da pele é da pele ou se é da gordura. Porque se o derretimento foi só da pele, a gente vai estimular colágeno. Agora, se o tratamento, se o derretimento, na verdade, forem os coxins de gordura descendo, as tecnologias passam a ser prioridade, principalmente os ultrassons que pegam planos mais profundos. Certo, vamos lá para Marcela agora. A maquiagem todo dia agride a pele de alguma forma? A maquiagem todo dia, quando ela é usada em excesso, sem produtos adequados, ela pode sim agredir. Mas se você usa produtos de boa qualidade, ordenados da maneira correta, removendo da maneira correta, não deixando na pele por muito tempo, mesmo que você use diariamente, algumas horas, isso não vai prejudicar. Você só tem que estar com a pele sadia e tratada. Não pode dormir de maquiagem. Nunca. Eu falo pra minhas filhas, às vezes elas querem ficar de maquiagem antes de dormir. Eu falo, olha, se você dormir com maquiagem, você vai ficar muito velha. Imagina. Aí um dia ela dormiu, no dia seguinte ela, eu estou muito velha. Eu falei, já tá acabada. Você não pode tirar. Sabe por quê? Porque vai acabar obstruindo os poros, vai formar lesões comedogênicas, aquele cravinho, vai entupir e formar uma espinha. Então, assim, é o passo a passo de como você piorar a sua pele. Não piora no dia que você dorme, piora algumas noites depois, entendeu? Luísa,
Tem muita pergunta É, aqui. gente, obrigada pela participação Muito de obrigada. vocês, gente. E aí, o que a gente vai fazer agora pra gente conseguir responder todo mundo? A Luísa vai finalizar aqui, a gente vai fazer uma gravação com ela dessas respostas e na semana do episódio dela, a gente vai postar tudo no Stories, tá bom? Fechado. E quem não tiver a resposta no Stories já sabe, assiste o episódio completo que vai estar lá, tá bom? Obrigada. E é Isso aí, Luísa, eu amei nosso papo. Muito Gente, obrigada. Amei. Eu tinha ótimo tantas te dúvidas receber. minhas também, né? O pessoal Obrigada, lotou a caixinha, é. eu não consegui fazer as minhas. E assim, eu quero agradecer muito a Luísa, não só por ela ter vindo, ter participado, ter dividido esse conhecimento todo que ela tem, mas como o apoio que ela fez desde o começo do podcast, sempre assistindo, obrigada. comentando. Maratonei. Ela assistia na bike dela e sempre me dava um feedback aí, então Legal. eu te agradeço muito. Obrigada. Viu? Um beijo, Um que beijo, eu espero assim, meninas. muito sucesso aí Amém. pra esse novo ano. E pra vocês gente. também, tá? Ai, De coração. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Gente, se você gostou, curte, comenta, compartilha. Escreve aí se você quer que a Luísa volte pra tratar de outro assunto. Dermato tem muitos assuntos, todos nós amamos, né? Então, comenta aí se você quer que ela volte. Qual assunto você quer que ela trate aqui com a gente novamente? O nosso café é aberto a retornos, né? São muitos assuntos que a gente pode abordar aqui. Então é isso, esse foi mais um Café com as Onças. Obrigada. Curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, aí você pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Isso não mudou. Tchau. Tchau.